E aí ele ficou preso naquela ideia das frentes parlamentares, que é a maior mentira que nós temos no Congresso Nacional, pessoal, porque o regimento ele manda, e até eu falei com o Nabil sobre frente parlamentar, mas é uma grande mentira, né? Você precisa ter 171 assinaturas, mas quem toca uma frente parlamentar são 5, 10, 15, 20 deputados. E ele ficou refém de uma coisa que não tem os votos. Quem tem os votos na Câmara ou no Congresso são os líderes de bancada, né? Exatamente isso. E ele ignorou os líderes de bancada, e houve uma reação, né? Eu cansei de ouvir o líder da minha bancada dizer: ah, então tá, ele está com a bancada agropecuária, então vai lá pedir para a bancada agropecuária arrumar os votos. Os líderes da bancada agropecuária tinham que vir para os líderes de partido pedir o apoio, e, consequentemente, eles não votavam, né? E aí o início do governo também, pessoal, ele foi... A Casa Civil foi muito, quando o Onix assumiu, muito autossuficiente. Eles vinham achando que o apoio popular não ia ter problema nenhum, né? Que o povo ia tocar tudo por diante. E eu tenho uma leitura muito clara, Nabil, e não é erro isso, né? Uma sociedade apoia ou não apoia o governo pelo bolso. É pelo bolso. Está posto aí que nós vamos ter que votar o auxílio emergencial novamente, né? Porque senão a popularidade do governo começa a cair. Graças a Deus, o acordo feito, ele leva em conta também coisas de ajuste fiscal, para não sermos irresponsáveis. Mas o medo que eu tenho é que o governo proponha 200 ou 250 e a Câmara queira elevar para 600. Isso é perigosíssimo, né? E, ao mesmo tempo, eu agora estava falando para o SBT, vai sair agora à noite, também não adianta nós darmos tão pouco que seja um gasto para o governo e que não reflita num aquecimento da economia. Então, nós temos que ir nesse paralelo. Bom, o Rodrigo Maia, por certo, ele acabou ficando muito autossuficiente. Eu tinha uma ótima relação com ele, na liberdade econômica ele ajudou e atrapalhou, mas no fim mais ajudou, né? Ele quis realmente comandar, ficou muito tempo, né? Foram 2 mandatos e meio, e acabou que, como o governo não tinha a expertise política, o dia a dia político, o presidente da Câmara, ele ficou naturalmente muito forte. E este ano da pandemia, sob o aspecto legislativo, nós tivemos, cara, um grande problema, não sei se vamos sair dele ainda, que foi a ausência nossa lá em Brasília. Você legislar, eu fiz um monte de reunião por aqui, pelo Zoom, pelo Meet, por vários, mas não é a mesma coisa que você estar lá em Brasília negociando, articulando um relatório, uma emenda. Eu estava hoje aqui fazendo as emendas da nova lei dos aeronáuticos, que eu fui o autor da atual, mas saiu uma medida provisória agora, tratando de uma flexibilização ainda maior da lei, né? E, por outro lado, o Ministério Público pedindo para que todo mundo só pode embarcar de avião se fizer um teste. Imagina, como é que vai ser isso? Aí vai parar o Brasil novamente, porque não tem condição de todo mundo sair fazendo teste, às vezes um voo de uma hora para outra lá, né? Então, esse foi, né, prezados senhores e senhoras, a grande perda do Brasil. Não foi à toa que nós acabamos votando um destaque, eram 10 horas da noite, e a gente segue votando o líder, né? Não sabíamos o que estava propriamente acordado e fizemos uma anistia de R$ 1 bilhão para as igrejas. Nada contra as igrejas, mas não tinha que anistiar ninguém dessa forma como estava. Então, a qualidade legislativa, Antônio, foi assim, ó, da pior classe, né? E os líderes acabaram tendo muita força, né? E o Rodrigo com mais força ainda. E dessa forma, a coisa caminhou mal no final do ano. Se o Bolsonaro não abre o governo para fazer mais do que o Temer fez, né, porque o governo do Bolsonaro é muito pior no sentido de negociação, né, do que foi o Temer, do que foi a Dilma. É um governo assim, abriu o cofre, vamos embora e tal, mas eu não sei se teríamos o governo ainda, né? Então, pelo menos aconteceu isso. O Arthur é um político muito hábil. Eu estava preparado aqui, sinceramente, Karen, para a discussão. Pô, mas tu vai votar num cara que tem a ficha suja, num cara que tem. Eu não precisei nem explicar, porque se não votássemos no Arthur, eu acho que o nosso eleitor mesmo nos retalharia, porque o Rodrigo ele sempre quis ser o presidente e estava acordado com o STF, Nabil, para ele ir à reeleição, tanto ele quanto o Alcolumbre. A pressão popular fez com que tivéssemos 2 votos de ministros mudados, né? Com aquilo ele ficou sem o plano B, porque ele prometia para 5 ou 6 deputados
o Elmar, o Aguinaldo, né, o próprio pastor Marcos Pereira, de que se ele não fosse, ele lançaria um deles, mas dizia isso individualmente, porque, no fundo, ele sempre sabia que iria à reeleição. Como ele não foi, ele teve esse problema. E aí ele correu primeiro pegar o PT. E quando ele fez esse movimento, ele, obviamente, perdeu a eleição, né? E aí o Bolsonaro realmente dando emenda, dando cargos, tudo lá, né, estabilizou. Só que o que a gente tem nesse contexto é que esses 302 votos do Arthur, eles não são 302 votos do Bolsonaro, né? E é isso que as pessoas precisam entender, né? Tanto é que o Marcelo Ramos, que é o vice-presidente, basta acompanhar na imprensa, ele mantém a linha de crítica ao governo, né? Ele vai votar de acordo com o que o Arthur liderar ele. Então, o custo para o Bolsonaro, se ele não andar na paz, vai ser muito caro, porque cada votação polêmica que tiver, ele vai ter que negociar novamente. Foi assim com o Temer, foi assim com o impeachment, eu acompanho isso, eu sempre tive uma linha muito independente dentro do meu próprio partido, né? E agora nós chegamos ao comando da Câmara, então a gente fica também numa situação de tentar usar essa relação de proximidade com o presidente para avançar algumas pautas, como nós temos feito, né? E aí aparecem episódios como esse de ontem, que, no meu ponto de vista, inclusive aqui é o líder da bancada me ligando, o Cacá Leão aqui, deve estar querendo saber como é que eu voto amanhã, né? A gente sabe que há um esforço lá, e eu não coaduno com ele, mas a gente sabe, para livrar o filho do Bolsonaro, né, que eu não sei se é só um filho, se são dois filhos, ou quem mais, e que esse episódio aqui do Daniel deixa ele muito exposto, porque ataca a questão de fake news, ataca a questão de ataque ao STF, e eles conseguiram segurar o Bolsonaro quieto, tá? E a opinião pública cobrando que a gente reveja a prisão. Eu acho um absurdo a forma como a prisão aconteceu, né? Mas para quem está vivendo o mundo do acordão lá, tudo que eles querem é fazer um arranjo para não desautorizar o STF. Como esse Daniel Silveira, e aí, senhores e senhoras, eu digo, a tal da nova política, né? O PSL é um zoológico, é uma loucura. O que entrou de bicho lá para dentro, no sentido assim de não ter pé nem cabeça. Gente que acharam os nomes na lista telefônica, Daniel, para filiar o cara e concorrer. Gente despreparada. Só que nós temos 58 desses despreparados lá. E, de repente, o cara não está aparecendo muito na mídia. Esses dias, cara, um amigo nosso aqui do Rio Grande do Sul, que foi muito bem votado, me disse, eu estou preocupado, porque eu não apareço mais na mídia. Então, esse pessoal, ele, de repente, cria um fato. Esse fato reelege o Daniel Silveira tranquilamente. Sobre o efeito de reeleição, ele vai ser reeleito. Mas nós temos um gigantesco problema. Já deu para sentir que colocaram o problema para o lado, anunciaram a PEC emergencial, né, para mostrar que o Congresso não vai ficar congelado nesse episódio, mas estão construindo um acordo, que eu não sei ainda, depois eu vou ligar para o Cacá aqui para poder entender o que eles estão fazendo lá. Por isso, pessoal, tem aqueles mais entusiastas, né? Tá, mas e agora? Antes do entusiasmo. Mas e agora? As reformas vão andar. Eu tenho dito, Castilho, que o problema das reformas não era nem do Rodrigo Maia. O problema das reformas era do próprio governo. O governo precisa saber o que o governo quer, porque eu não sei, uma hora é CPMF, outra hora e volta a CPMF e a tributária eu não sei, né? Então, o ambiente político, ele é um ambiente muito favorável se o governo conseguir fazer política, né? E não causar tanto problema para ele próprio, porque a energia que nós gastamos, a Karen que acompanha o nosso dia a dia lá sabe, a energia que a gente gasta para apagar um incêndio interno é fora do padrão. Então, o pessoal diz, não, agora vai, agora vai, agora vai. Eu vejo o Arthur muito bem intencionado de fazer ir, né? Eu vejo uma base, mesmo que não seja completa do Bolsonaro, mas a gente, né, pronto para aprovar, porque o eleitor nosso de direita, ele quer que dê certo o governo, não porque é do Bolsonaro, ele quer que dê certo. Então, eu, por exemplo, se fosse ver o quanto de motivo eu teria para ser oposição ao governo, meu Deus do céu, mas nem passa na minha cabeça isso, eu tenho que fazer dar certo. Então, a gente se esforça, mas daí tu vê episódios como esse, e aí começa, pelo amor de Deus. Bom, aí vem o cenário bem lá na frente, né? O cenário lá na frente é um cenário muito preocupante, porque o Bolsonaro tem um grupo de fiéis
mas a eleição não foi dele. A eleição foi da sociedade, que resolveu dizer o seguinte: ó, vamos mudar isso. Moro, Lava Jato, agora parece que fizeram errado tudo, né? Mas até então marchavam nas ruas e vamos lá. Então ninguém roubou, né? Tá bem, prenderam injustamente. Bom, Lava Jato, Moro, Bolsonaro no lugar certo, na hora certa, criaram o ambiente para nós votarmos e elegermos, né, o governo que nós temos aí. Só que ele não conseguiu, no meu ponto de vista, se consolidar a ponto de virar uma unanimidade. E a pandemia poderia ter para ele isso. Era só ter liderado as sociedades. Olha, pessoal, aconteceu um problema, não fui eu que criei, nem vocês. Então, vamos nos abraçar, vamos nos... A negócio da vacina era uma coisa assim, ó, não precisa ser muito inteligente para liderar um país inteirinho, né? Inteirinho. O que eu vejo agora? A Lava Jato vai ser mexida fortemente. Uns discordo. Eu acho que o Lula vai voltar a ser elegível. Ele lançou o poste esse aí só para preencher espaço, para não deixar outros ocupar o espaço do PT, o Ciro Gomes e outros aí que ficam se movimentando. O PT não tinha ninguém, lançou e vai esperar. Eu acho que o Lula quer ser candidato e, ao mesmo tempo que eu acho que o Bolsonaro torce para que ele seja, porque daí você vai ter uma definitiva polarização, né? Só que no nosso lado, e eu estive aqui com o Dodge Sirena essa semana, num programa de TV, o Dodge hoje está cuidando da imagem do Moro, né? E ficou muito claro que a estratégia que eles têm é o Moro ficar quieto até final do ano. Eles acham que o Moro não precisa se expor, ele vai começar a viajar o mundo, né? Dando palestras, fazendo movimentos, não como candidato, mas, né, falando de tudo isso, vai retomar a visibilidade e eu temo que a gente divida essa, vamos dizer assim, esse eleitorado da direita e mais aqueles eventualmente insatisfeitos, e a eleição seja uma eleição apertada, né? E aí nós vamos ter que lá na frente optar entre Moro e Bolsonaro qual é o que ganha, né? E aí vamos para um voto útil, só que eu vejo o seguinte, né? O Moro é um juiz, nenhum problema com o juiz, muito pelo contrário, mas também não faz política. Nós precisamos de um governo que tenha minimamente a habilidade de pacificar o Brasil politicamente e jogar um jogo democrático, republicano, né, fazer o carinho da política, que é, no meu ponto de vista, o que falta em excesso ao atual governo, em excesso, né? Aí você tem alguns que sabem fazer política dentro do governo, né, que estão fazendo um aparente bom trabalho, porque também se você vai ver na prática, se o trabalho é tão bom assim, a gente vê que vendem muito mais um marketing propriamente do que conseguem fazer, porque não levam. O gabinete do Palácio é um gabinete fechado. Os ministros temem levar problema na bio até os gabinetes. Então, eles vão matando no peito, né? A coisa vai acontecendo. O agronegócio, por exemplo, é um setor que se resolveu pela pandemia, não por política de governo. Hoje abriu a Camboja, se não me engano, para o arroz, né? Não, para suínos. Então, os mercados foram abrindo porque o povo precisava comer lá fora, né? Aqui dentro nós não cuidamos do abastecimento, está faltando milho aqui no Rio Grande do Sul, elevando o custo interno, derrubando uma série de questões. O arroz, que é um setor endividado, o café e outros, se resolveu pelo mercado, não por política de Estado. Então, essas questões me preocupam, porque o que vai decidir lá no ano que vem a eleição, pessoal, e aí o movimento do Instituto é fundamental, Nabil, para mim é claro, o que vai decidir a eleição, se vai ser Bolsonaro, se vai ser Moro, ou até se vamos perder a eleição, não será nada disso. O que está posto aí, a falta de vacina, isso tudo só nos atrapalha, mas será a economia. Se nós não tivermos o aproveitamento desse ambiente político que nós estamos agora iniciando um ano bom, eu temo que a economia não dando o resultado que deve dar, o que é esperado, nós teremos um enorme problema e o risco é de aventureiros novamente entrar, o problema sendo aventureiros de esquerda. Leia-se São Paulo, leia-se Porto Alegre, Manuela, Boulos, toda essa turma foi para o segundo turno. Aí tivemos que dar um choque de realismo lá para poder virar. Então, eu talvez tenha me alongado aqui, já deu aproximadamente meia hora, mas eu joguei os assuntos do que eu estou vendo para esse início de ano, né? E, obviamente, dentro do que querem questionar, estou à disposição para qualquer assunto, né? Mas, conforme eu tinha falado com o Nabil, Antônio, eu
ponderei aqui o cenário político do Brasil, que, incrivelmente, tem um lado bom de tudo isso, viu? Só para encerrar. Você tem problema social, o problema daqueles que dependem do Corona Voucher, né? E que não foi a pandemia que criou, isso eu tenho alegado. Nós escondíamos embaixo do tapete esse povo, com a Bolsa Família, mas nós já tínhamos mais de 45 milhões de brasileiros desempregados. E nós vamos querer dar bolsa agora para o resto da vida ou vamos querer retomar o emprego? Como é que funciona isso aí? Nós brigávamos por 14 milhões de desempregados, nós temos mais de 50 hoje. Mas tem um lado bom que setores da economia, construção civil, o agronegócio, surpreendentemente, vem crescendo assim, não sei de onde é que vem o potencial, a força disso tudo. E, no entanto, estamos diante de dilemas, né? O combustível subiu 38% o diesel, a falta de matéria-prima para alimentação da proteína animal, coisas que... E a desorganização do abastecimento interno também. Esses são os desafios que cabem ao governo. Um governo que não consegue se governar nos traz problema. E isso tudo gera custos. E gerando custo, Nabil, quem paga a conta é o cidadão lá na ponta, com diminuição de consumo, com a retração da economia, que é exatamente o papel que nós todos juntos temos que enfrentar. Ô, Jerônimo, Marcelo falando, Prando, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Estou vendo que o Flávio está entrando aqui. Flávio Rocha, pode entrar. Amigo aí. Então, eu ouvi você falando de política, disso tudo. Pô, eu sou assim, um empresário, mas meio leigo da política. Eu acho que, como muitos aqui também, a gente não está... Tanto o político não está inteirado com o empresário, como o empresário não está inteirado na política, né? Marcelo, não está aparecendo a tua imagem aqui. Não está aqui. Sim. Peraí. É que eu estou na praia aqui, rapaz. Então, tô... Não, mas aparecendo só daqui para cima tá bem, né? Só não te empolga aí, né? Faz mal, não faz mal, né? Então, é o seguinte, que eu queria te perguntar, por exemplo, o que eu vi do governo Bolsonaro, por exemplo, o primeiro ministério dele era totalmente técnico. Pessoas da agricultura, do meio ambiente, do infraestrutura, todos técnicos. Aí começou aquele negócio que, não dá para partido, o cara não negocia, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, a política tem que ser assim, dar ministério para quem não tem competência, porque, o Bolsonaro, eu acho que ele tentou fazer um bom governo, só que ele viu que não ia conseguir, e agora começou. Então, a imprensa bateu nele, porque ele não negociava, como agora ele começou a negociar, a imprensa está batendo que ele está negociando com o Centrão. Viu, então, Marcelo? é difícil governar também assim, né? Não, assim, primeiro que não é verdade. Tudo bem, Flávio? Não sei se tu ouviste eu te cumprimentar aí. Prazer rever o amigo. Jerônimo, tudo bem? Desculpe, eu cheguei um pouco atrasado aqui. Não tem problema. Primeiro que, assim, Marcelo, não é bem verdade que ele não negociou. Ele negociou os ministérios, sim. Um ou outro, não. Né? E aí alguns saíram por não ter dado certo. O Canuto, por exemplo, que era um técnico, não entregou o produto para o governo. Ele negociou com frentes parlamentares. E é como eu disse, a frente parlamentar, nós já tivemos, eu já presidi a do Brasil 200, estou à disposição aqui para somar com vocês, mas as frentes parlamentares, elas defendem um segmento, mas na hora da votação elas não representam o número de assinaturas, porque regimentalmente é obrigatório você ter 170 assinaturas. Eu até estou querendo, Nabil, mudar. É muito melhor na frente parlamentar dizer o número de oficialmente que tem e representar o tamanho, mas não o faz de conta que elas representam. Então, os membros das frentes parlamentares, eles nomearam muito cargo. E eles são tudo deputados, Marcelo. Aí os líderes de bancada e os partidos sabiam que na hora das votações eram eles que tinham que fazer a defesa e o governo não conversava com eles. E criaram ilhas dentro do governo, ilhas sem sustentação política. E esse foi o grande... Eu, por exemplo, fui convidado para ser o ministro da Agricultura. Ou era eu ou era a Tereza. Não sei se vocês lembram lá do início do governo, pode pesquisar aí, estava lá. Eu liguei para o presidente do meu partido e disse, não, Jerônimo, se tu for para o governo, é você que vai, o partido não é base do governo.
Nisso, a Frente Parlamentar Agropecuária, da qual a Tereza era a presidente, somou um grupo de deputados e colocaram a Tereza lá, né? Então, o que acontece? Não comprometeu as bancadas, né? E aí fala muito... Eu sou contra, Marcelo, a questão das emendas parlamentares, né? É uma luta minha. Mais do que cargos, são as emendas. No final do ano, agora foi uma loucura. Lá na época do governo Temer, eu votei para ele ser investigado as 2 vezes, mas quem votou para ele não ser, distribuía ambulância, o gabinete odontológico, dinheiro, para onde mandar o dinheiro. Isso elege um parlamentar, né? Então, Agora, o que eu Jerônimo, desculpa Deixa te eu só concluir, interromper. Marli, só concluir. Desculpa te interromper. Fala, Assim, como o nosso tema é a liberdade econômica, queria muito ouvir você falar sobre isso. Como nós podemos fazer com que esse país tenha liberdade econômica? Como nós podemos... Bom, então, eu vou encerrar essa parte política, que é apaixonante Sim. mesmo, mas é polêmico, né? É polêmico. Eu pedi autorização para o Nabil para né? tocar esse assunto, e se deixar, Claro. eu vi que nós vamos longe. Vai então, embora. O que acontece? Agora, o governo técnico que o Marcelo falou aqui, ele foi um governo que nós perdemos, sim. Nesta área da liberdade econômica, foi onde pior efeito este novo relacionamento proselitista afetou. E nós perdemos ali o Matar, perdemos o Paulo Ebe, uma série de pessoas que cuidavam justamente daquilo que foi, no meu ponto de vista, o maior marco do governo e que o próprio presidente não soube explorar. A liberdade econômica foi a grande jogada do governo para marcar essa questão da direita, do ambiente de negócios, da modificação, né, que agora em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, o sindicato entrou contra um decreto do prefeito para abrir aos domingos. Então, a justiça agora manteve. O prefeito anterior não teve coragem. Nós temos um grande desafio. Com a medida provisória 2, retomarmos o debate e fazer, Marli, com que o governo assuma a bandeira da liberdade econômica para ele, para deixar marcas que no ano que vem serão cobradas. E esta marca da liberdade econômica, especialmente, Flávio, agora que vai entrar a melhoria do ambiente de negócios, do índice Doing Business, né, onde nós somos dos piores países, é um horror a nossa situação, a gente tenha a condição de avançar. Não tem lógica, no Brasil, uma funerária ser proibida de trabalhar no domingo. Claro, ela trabalha porque o sindicato não vai lá multar. E eu lembro muito bem, pessoal, quando o Flávio foi um dos principais apoiadores e articuladores se não fosse eles e mais 2 ou 3, não ia passar a medida nem com o texto original, né? Lá eu queria colocar, por exemplo, a vacina, a receita online, né? Questões que hoje, com a pandemia, se nós tivéssemos tudo aquilo, muito facilitaria, porque tem coisa... Eu terminei um remédio meu esses dias, eu tive que fazer uma consulta no posto de saúde, porque era a única coisa que estava aberta. Valeu lá uma consulta do SUS para a doutora dizer que não podia me dar a receita, imagina, né? E o Conselho de Medicina, pessoal, foi um dos maiores inimigos, porque eles querem poder multar as farmácias quando não tem lá o farmacêutico na hora do almoço. É uma irracionalidade. Há um debate muito acalorado, foi muito pesado, entre a venda dos MIPs na farmácia e nos supermercados, por exemplo. Você tem farmácias na leitura do mercado que já viraram supermercados, né? E coisas que tu não pode vender lá no supermercado. É um outro debate que tem que ser solucionado, porque agora, com a vacina, né? Ontem eu fui fazer mais um testezinho de Covid, eu consegui fazer numa farmácia, mas numa excepcionalidade, porque antes as farmácias perderam uma série de coisas também que não podiam fazer. E essa realidade, ela é uma realidade que nós vamos ter que fazer um grande debate. E me preocupa exatamente, Marli, o ambiente político, porque não adianta eu estar querendo... O meu maior inimigo, Flávio, para a medida provisória ser aprovada, foi o próprio governo. Quando o Onix se dava conta que lá no Paulo Guedes tinha o Paulo Weber fazendo um outro movimento e não tinha consultado a Casa Civil, eu tive ameaças de que a medida provisória iriam cair, vinda dentro do Palácio por 4 vezes. Então, imagina se nós seguirmos com esse atrito, né? Graças a Deus, o Arthur é do meu partido, eu acho que esse acesso eu consigo matar no peito. O Rodrigo, nesse ponto, ele às vezes queria derrubar, mas daí eu pegava lá o Flávio, pegava o Ricardo, pegava
o Luciano, e a turma ia para ser o Otávio também, iam para cima e seguravam lá, né? Eu acho que esse cenário que o governo precisa se concentrar e nós, o Instituto, os movimentos, fazermos uma grande peregrinação. Eu andei muito no Brasil como relator. Eu vou trabalhar muito para pegar novamente a relatoria da medida provisória. Não sei se vou conseguir, mas vou trabalhar. Para a gente aproveitar e criar essa consciência, né? Por exemplo, eu tive os sindicatos dos bancários, Nabil, pagando programa nas rádios, aqui na Guaíba, Karen, que tem o programa da Taline, que é muito ouvido, né? Porque na outra rádio concorrente passa futebol, então aquele dos políticos é o programa. Falando nominalmente contra mim, que eu estava tirando emprego dos bancários. E eu dizia, pessoal, quem está tirando emprego dos bancários são os sindicatos. Deixa nós abrir banco domingo, sábado. Se o dono do banco não quiser abrir, ele não vai abrir. Mas se ele quiser, deixa ele abrir. Os bancos hoje não estão ofertando aos consumidores o produto que eles precisam. Então, estão indo para onde? Para a internet. A pandemia veio, o que aconteceu? Aumentou o número de agência fechada no mundo inteiro. Os bancos foram usando cada vez mais a tecnologia e perdendo isso. Então, esse convencimento perante a sociedade, Marli, é um convencimento, eu falo pelo que eu já vivi, está muito maduro, muito maduro. E a campanha que nós precisamos fazer, eu fiz isso, depois eu mando para você, Flávio, e para o Nabil, vocês espalham para o grupo, um documento que a Mackenzie me ajudou, para os candidatos assinarem, alguns assinaram na campanha, se comprometendo com a liberdade econômica, porque nos municípios precisa ser mudada a lei. Se a lei municipal, e em geral leis muito antigas, né, não for adequada, Nabil, a liberdade econômica federal não atinge o empreendedor local. Né? E aqui em Esteio, que é o município onde nós tivemos a primeira lei no Brasil, o prefeito tem os números, é incrível o resultado. O ano passado, o ano inteiro da pandemia, as empresas de baixo risco cresceram 64% a mais do que comparado com o ano anterior sem a lei. O que é a empresa de baixo risco, Daniel? É aquele cidadão que faz comida para fora, faz um chocolate. O chocolate, para mim, é clássico. O chocolate de Gramado aqui está perdendo muito espaço, porque o chocolate é uma coisa mais fácil de alguém fazer e vai vender ilegal, ou vai fazer uma costura informalizada, vai fazer uma manicure informalizada, o barbeiro que não tem, e eles podendo, com a liberdade econômica, abrir, ele se formaliza e ele dá para aquele cidadão que tem a loja física uma condição física e formalizada, enfim, formalizada, a condição de competir com igualdade, né? Que é isso que nós temos que resgatar. A todo momento dizem que o Brasil é o país dos informais, mas se o Estado continuar pesando na vida do cidadão, vamos continuar informais cada vez mais. Então, essa campanha também das leis municipais é uma outra bandeira que o Instituto pode ajudar a fazer nos municípios. Né? Deixa eu aproveitar. Desculpa, só ia colocar aqui agora, porque a gente tem muita gente para fazer pergunta também. Eu ia falar, né, Nabil? O pessoal fazer as perguntas. Tem o Flávio, tem o Daniel. Vamos começar com o José Orlando Trida, do Grupo Triarco. Ele vai fazer a sua primeira pergunta. Eu vou pedir, então, que as perguntas possam ser de uma forma assim, objetivas, para o deputado poder responder, que tem muita gente querendo fazer suas perguntas também, para a gente poder administrar o tempo aí, tá bom? Eu vou tentar responder objetivamente também. Tá bom, obrigado. A minha pergunta vai de confronto àquilo que você está apregoando, porque nós estamos vendo hoje uma falta de direção da empregabilidade, porque no meio dessa pandemia, o que a gente tem notado são desinformações, de modo geral, e o público fica sem saber o que fazer, o empresário fica sem saber o que fazer, e o que a gente vê, principalmente no nosso estado, aqui no estado de São Paulo, é uma desinformação total. E isso está trazendo para o nosso povo, para o nosso comerciante, para o nosso industrial, uma insegurança sem precedente na história. E eu queria saber que vocês lá
na direção do nosso país, na direção dos nossos estados, qual é a preocupação que vocês estão tendo para que não haja essas desinformações, para que não haja esses desempregos, que isso está levando o Brasil a um caos econômico. Muitas famílias estão sendo destroçadas, muitas empresas estão sendo destroçadas. Então, eu vejo assim uma desinformação que não tem, vamos dizer assim, nenhum ponto de convergência para que o nosso industrial, para que o nosso comerciante possa se embasar. Então, uma hora pode isso, outra hora não pode, aqui pode, ali não pode. Então, eu gostaria de saber qual é a preocupação de vocês em referência ao negócio do Brasil, ao negócio dos nossos estados. Qual é a convergência que a gente pode acreditar? No que a gente pode acreditar de bom? Bem, Orlando, eu até presidi uma direção. Eu criei e presidi por 2 anos a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que é ligada à BIMAC. Fizemos um trabalho bem interessante, enfim, agora já passei a presidência, né? Aí quando eu respondo uma pergunta como essa, eu que sou apoiador do governo, sou base do governo, e não vou dizer isso na rua, estou dizendo para um grupo de formadores de opinião. Eu falei no início, né? A pandemia trouxe um descontrole a quem já não tinha um autocontrole. O governo não tinha esse autocontrole, né? E a pandemia, eles não souberam separar para entender que não é um problema político, né? Nós temos um problema sanitário, não fomos nós brasileiros que criamos, e se gastou muito tempo e não temos nada organizado ainda, e entramos com conteúdo político, especialmente do governador de São Paulo, em contraponto com o próprio presidente, e aí os outros governadores querendo surfar numa onda. Em alguns momentos dava a impressão que eles queriam ser a solução do problema para poder anunciar, né, a solução do problema. E com isso, Orlando, mais um fator, eu falei também antes, a nossa ausência em Brasília. Você me traz uma demanda aqui, até que eu acho que quem me responda lá dentro do governo, ao longo de 2020, era um enorme desafio. Menos mal que alguns ministros, e leia-se o Tarcísio, o Salles, a Tereza, tu manda um WhatsApp, eles respondem, né? Mas não necessariamente eles solucionam o problema. E aí você tem dentro do governo a ilha do Paulo Guedes, bastante, vamos dizer assim, inundada até, porque essa turma que nós estamos falando aqui da liberdade econômica deixou o governo, sobrou lá o Carlos da Costa, e esse foi um erro, no meu ponto de vista também. O superministério do Paulo Guedes é para qualquer ser humano, por mais inteligente que ele seja, uma coisa impossível de gerenciar. Você tem lá dentro planejamento, indústria e comércio, a fazenda, tudo ao mesmo tempo. O que eu tenho visto é uma boa vontade, Orlando, e é isso que eu queria que vocês tenham a leitura. Há uma boa vontade do Congresso, com maioria, que não é a base do Bolsonaro, mas é a base do Arthur neste momento, que tem vínculo com o Bolsonaro, de aprovarmos as reformas. Eu vejo isso. O que eu não vejo é convicção do governo de como quer conduzir esses assuntos, né? Para mim, eu entendo que deveria ser paralelo, mas um pouco mais rápido na frente, a administrativa. Porque você vai diminuir impostos num estado que é inchado, que é pesado, que é incompetente, como é o nosso, Castilho, sem mexer na máquina, como é que você vai conseguir fazer isso? Você não vai. Então, eu temo que a velocidade que eventualmente queiram dar, e debatemos muito isso, né, Flávio, da questão da reforma tributária, seja, no máximo, uma simplificação, que talvez já seja bom, porque no Brasil é caro até para pagar o imposto, né? Mas não vai ter um resultado efetivo. E com o risco, nas propostas que tramitam na Câmara, de você tributar setores que vão ser estimulados a sonegar, porque hoje não tem essa condição de carga tributária. Então, o cenário, Orlando, respondendo objetivamente, o cenário é favorável, mas volto a dizer, precisamos ter a convicção do governo para qual medida encaminhar. Talvez essa PEC agora aqui, do Pacto Federativo, que podemos votar a partir da semana que vem, seja um passo importante. Esse é um sonho do Paulo Guedes, que é inverter a pirâmide, ou seja, manda o dinheiro lá para a base, que a base sabe gastar melhor do que concentrar
lá em Brasília. Pode ser um passo bem importante, e se tivermos a queda da desvinculação das receitas, Orlando, também acho que o Banco Central independente, a desvinculação das receitas e esse pacto federativo, no meu ponto de vista, pode ser uma coisa muito significativa e até mais, dependendo do que as próprias reformas administrativas e tributárias. Obrigado, deputado. Eu queria pedir para o Eduardo Lorenziatis... Viu, Nabil? Só uma coisinha. Se não se sentirem contemplados com a resposta, eu vou deixar meu celular aqui e fica o celular à disposição também. Depois a gente pode seguir conversando para que a gente esclareça o que não ficou bem esclarecido. Ótimo. Eu acho bom porque assim o pessoal passa a ter também um relacionamento direto consigo. São todos empresários aí, dentro aí do nosso instituto, que faz parte desse esclarecimento até mais detalhado em alguns casos. Eu queria pedir para o Lorenziatis, presidente da Bioquer e da Biosoma, para fazer sua pergunta. Nabil, desculpa, boa noite a todos, mas acho que houve algum engano. Eu não pedi para fazer nenhuma pergunta. Pode passar para o próximo. Ah, tá bom. Então, me informaram errado aqui. Daniel. Então, Daniel. Opa, obrigado, gente. Deputado, primeiro, obrigado. Flávio Rocha, você perdeu assim alguém falando de peito aberto, contou tudo que aconteceu ali na cocheira, falou até que a anistia da igreja aconteceu sem eles saberem. Viu, Daniel? Mas o Flávio já me conhece, ele já sabe que eu sou assim, não tem jeito. Eu estou encantado, não, com a sua transparência mesmo, e quero colocar aqui, eu acho que assim, pegando um pouco dessa coisa da liberdade econômica, da política, dessa pandemia, eu acho que vale a pena a gente só comentar assim, todos os bancos centrais, todos os governos sabem resolver um problema de inflação, que é isso que você falou da Câmara botar o auxílio a R$600, é injetar dinheiro. Nenhum banco central, nenhum governo conseguiu resolver um problema de recessão, como no Japão. Então, o mundo inteiro vai encher de liquidez para gerar. E eu concordo com você que esse vai ser um ponto muito importante para a eleição. Mas a minha pergunta sobre isso para você, deputado, é assim, como ocorrem essas discussões, assim? Porque eu sou próximo de algumas pessoas, eu vejo que assim, você usa a McKinsey, que é uma ótima casa, faz um estudo, faz alguma coisa e não vai, entendeu? Mas não, por que não vai? Assim, como é que a gente pode, como é que eu, com a mesma idade que você, sem ter um cargo político, posso influenciar para que as decisões sejam mais pragmáticas, assim, nesse formato? Eu não sei se eu fui claro, porque você também foi tão transparente que eu estou me colocando aqui numa tentativa, assim, genuína de saber se como acontece, o que acontece ali no final que sai. A gente participei, só para finalizar, de uma iniciativa de uns empresários muito grandes, assim, aqui, donos de varejo gigantesco, para ajudar o estado do Rio de Janeiro, a S&P, que é aquele software, para customizar o imposto de todo o marketplace da Amazon, eram 2.000 linhas. Aqui no estado do Rio era 5.000 só para eletrodoméstico, tinha TV de polegada que nunca existiu. Algum empresário botou lá com algum desconto, entendeu? E aí não consegue nem resolver, nem tirar. Bom, Daniel, quanto à minha transparência, só para dizer, a Karen acompanha a minha trajetória política aqui, não vai pensar que é fácil, eu arrumo muita rejeição. Imagina. Às vezes eu sou espalha-grupo, né? Cheguei e a turma já sai, porque eu tenho 5 mandatos. Se for para ficar fazendo como profissão, não quero, eu não tenho nem qualidade de vida como um deputado tem. É andar, é viajar, é correr, é sofrer. Não, eu faço porque gosto, então eu tenho que fazer bem feito. Né? Legal. Mas eu falasse aí dessa questão. O E-Social, que eu coloquei na lei, a obrigatoriedade de substituí-lo, né? Ele era 2.000, não sei como é o nome do programa, do computador lá, depois baixou para 200, né? E agora, e esse é o problema da pandemia, Flávio, nós vamos ter que cuidar, o Estado voltou a crescer, porque tudo agora depende do Estado. Então aquilo que a gente tinha avançado precisa ser cuidado, Antônio, porque está voltando a crescer. E aí a tua pergunta é muito, muito simples de responder. O Brasil, enquanto não acabar com as emendas parlamentares, não vai se libertar. Não é o cargo, a nomeação de um diretor, isso não é, porque nem todos têm. Tá? O problema são as emendas. A eleição municipal terminou, eu este ano já fiz 4 reuniões com o meu partido sobre a eleição do ano que vem.
né? Agora, não fiz nenhuma reunião para discutir o plano emergencial, para discutir o... Não tem. E os deputados estão preocupados. Chegou no final do ano, o líder da bancada só avisou, tem 12 milhões, aí indica os municípios. Tia, tu sabe o que é tu indicar 12 milhões? Eu parecia o Silvio Santos, era quem quer dinheiro. E eu não negociei nada. Se eu tivesse negociado, eu tinha arrancado 40, 50 milhões no final do ano. Então o que acontece agora? Qualquer coisa que o governo não esteja afim, que não seja, e ainda tem alguma polêmica em cima, você não encontra mais apoio daqui até a eleição. Não encontra mais apoio daqui até a eleição. Então é por isso, é muito prático. O modelo de financiamento público, que agora nós discutimos o fundão, né? Eu votei contra o fundão. Então, eu não tinha dinheiro para distribuir na campanha para os meus candidatos. Os meus colegas que votaram favoravelmente tinham 2,5 milhões. Então, tu imagina, 16 milhões de emenda por ano, mais 10, 12 de extra orçamentário que o governo acaba colocando, mais o fundo eleitoral. Para que cérebro, Daniel? A emenda parlamentar tira o cérebro do Congresso e mantém ele como apêndice do Executivo. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas vocês votaram a emenda impositiva. Melhorou um pouco. A emenda impositiva é para todo mundo, tá? Mas obriga o governo a gastar num dinheiro numa área que talvez não precisasse. Porque se eu quiser mandar fazer um campo de futebol e o problema era uma ambulância, eu gastei no campo de futebol. O governo teve que pagar. Mas aí criaram o extra orçamentário. Então você tem a emenda e para quem vota com o governo, o extra orçamentário. Aí, Orlando, eu volto a dizer, se o governo que tem uma base fisiologista dessa e tem convicção, ele faz acontecer. Senão, ele não faz acontecer. E se o governo não faz política, como no tempo do Rodrigo Maia o governo não fazia, aí é que as coisas andavam menos ainda. A medida provisória 881 da liberdade econômica foi uma das 3 medidas provisórias sancionadas e transformadas em lei até o número 30. O Rodrigo derrubou 27 medidas provisórias até aquele momento de agosto de 2019. Quanta coisa se perdeu, né? Desde uma carteirinha que ele fez um carinho para a Uni, que não precisava mais ter a carteirinha paga, que ele derrubou uma medida provisória. Então, é muito simples de entender. Agora, também eu vou dizer aqui, Nabil, uma coisa. Não é verdade que os empresários não estão fazendo política. Não é. Mudou muito. Só que precisa muito mais. E o que eu vejo, e aí eu vou fazer, me perdoe se algum dos senhores é de alguma entidade dessas maiores. As nossas entidades, elas aprenderam a conviver com o governo. Tá? Seja CNA, CNI, CNC, qualquer um desses Cs aí. Chega na frente do governante e parece o eleitor que estava bravo com o deputado. E o encontro de eleitor que às vezes xinga meu assessor, dá puxão da orelha. Na minha frente ele diz, mas o senhor é o melhor do mundo, né? Então, eu acho que graças a esses movimentos paralelos que vocês criaram, é que o empresariado ainda consegue ser ouvido, né? Porque, lamentavelmente, as nossas entidades falham muito. Chega na frente do governante e vira governo e simplesmente aceita o que bem dizer. Semana passada foi a abertura da colheita do arroz, tá? Só para dar um exemplo. O governo prometeu fundo rural, resolver endividamento do arrozeiro, não fez nada, nenhuma linha. Abriu o mercado externo, o arroz foi a R$120. Adivinha para quem que entregaram uma homenagem? Para Tereza Cristina e para o Mourão. Não, mas tudo bem, mas, tipo, né? Que bom, são figuras maravilhosas, mas a solução se deu pela pandemia, pelo conjunto. Consequentemente, Nabil, para encerrar, como é que eu vou chegar lá na Tereza e dizer assim, ó, ministra, o arrozeiro tem dívida que não foi ainda paga, porque esse preço de agora não atendeu 90% dos arrozeiros. Eu não posso dizer, porque a entidade do arrozeiro entregou uma placa para o governo. Então, com isso, Daniel, vocês são enrolados e não entendem por que não acontece. Muito bem, eu queria pedir para o Flávio, depois para o Fauzi e o Cláudio Cons fazerem as próximas 3 perguntas. Flávio Rocha. Oi, deputado. Tudo bem, Flávio? Cria um alento ouvido, porque você é o rosto mais representativo da causa que é a razão de nosso instituto, que é a melhora do ambiente de negócios, tornar o Brasil empreende, emprego. E a minha pergunta é bem objetiva, deputado. Como é que está a questão da indicação do relator da reforma? O deputado Aguinaldo Ribeiro
vai continuar. Eu tenho por ele uma grande simpatia como um parlamentar, mas ele realmente ficou emocionalmente comprometido com todos os vícios, todos os defeitos da PEC 45, principalmente para nós do varejo, da construção civil, do agro, de setores de serviços, né, que foram setores que entraram tardiamente no debate e só agora estão vendo o efeito devastador que os movimentos bruscos e dogmáticos, que tanto a PEC 45 quanto a 110 se propõe a implementar, traria na desorganização da economia. Como é que está acontecendo esse processo, deputado? Vai haver uma mudança no relator da área? O Aguinaldo é uma vítima do Rodrigo Maia, que eu lamento muito, porque é um dos quadros políticos mais hábeis para... Tanto que estivemos lá na tua casa uma ocasião, falando disso, jantamos juntos lá, tá? Onde nós apresentávamos o nosso contraponto a ele. Mas ele foi na onda de poder ser o candidato do Rodrigo, né? E acho que ele teria sido melhor do que o Baleia, porque ele poderia dividir o Progressistas e, quem sabe, jogar um outro jogo. Mas, enfim, e ele ficou comprometido, foi o único voto contra o Arthur dentro da bancada, né? Para te ter uma ideia, foi leal ao Rodrigo, mas com isso vai custar para ele um caminho para o fim da fila, viu, Flávio? O Arthur já disse que ele vai manter o trabalho unificando tudo numa comissão, mas vai trocar o relator, né? Então, começa tudo de novo. E eu volto a dizer, não adianta aquelas duas PEC estarem tramitando lá. O que nós precisamos saber é o dono do caixa, o que ele pensa, né? Pode fazer a PEC tramitar, podemos tratar o microimposto, fazer tudo, aprovar, mas se na hora lá do dono do caixa não ter a convicção, isso não vai andar. E aí eu volto a dizer também, tem que fazer a reforma administrativa num passo na frente, tem que diminuir o tamanho do Estado para que ele possa diminuir a carga tributária, senão não vai, né? Senão não vai. Essa reforma administrativa que o Bolsonaro mandou, ela é boa, mas ela pega só para frente. Então ela vai causar um impacto, mas tem que pegar agora. Não tem lógica. O que nós temos hoje, o teto de gasto, o teto do salarial existe, mas encheram de penduricalho, né? E ninguém enfrenta isso. Como não vai enfrentar o caso do Daniel Silveira? Vão manter o cara preso para não confrontar o STF, porque tem processos, porque tem... Isso é um problemão, porque qualquer coisa vira processo hoje, todo mundo lá dentro do Congresso tem um processo por alguma coisa, né? Eu tenho um processo por improbidade administrativa, porque eu tinha um assessor que presidia uma entidade de tradicionalismo, olha só. E isso tem 13 anos de tramitação já dentro do judiciário. É um absurdo, né? Não há nenhum erro, não há ilegalidade, mas tem gente lá que desviou, que roubou, que tem quadrilha, que tem não sei o quê, não enfrenta o judiciário. Então, esse é o grande problema. Mas eu quero te dizer assim, Flávio, o Aguinaldo não fica, lamentavelmente, né? Ele perdeu o empuxo político porque ele foi do outro grupo. E para o Congresso é muito ruim, porque o Aguinaldo é um dos poucos que tem assim, serenidade, habilidade, bom trato para poder conduzir uma causa grande. O problema do time do Arthur agora, que eu vejo, não é o Arthur. Quando eu falo o Arthur, é o grupo que ganhou, né? É que os que estiveram, a Cária acompanha lá, vê bem, no entorno, e estão muito no entorno, é uma geração, vamos dizer assim, é uma geração nova de políticos emergentes que eu não sei se estão tão preparados para onde eles estão indo, sabe? Às vezes é o filho de um ex-deputado, é o filho de não sei quem, mas não sei, ainda não deu para sentir o risco, pessoal, desse formato de governo que o Bolsonaro está fazendo. O governo é honesto, o governo é sério, tá? O governo não tem corrupção, a gente não vê isso, não percebe. O problema é que o modelo que vai mudar muito ministro agora aqui, viu? Agora nesses próximos dias vai vir as negociações, até o Tribunal de Contas foi negociado. Eu temo que este reaparelhamento, Antônio, e daqui a pouco o fim da Lava Jato, o fim do não sei o quê, bababá, quando vier a turma se encoraja de novo a voltar a fazer os erros que cometeram no passado recente. Esse é o grande medo que eu tenho. E aí o ano, Flávio, já começa com um ano pré-eleitoral. A campanha já começou. Até quero comunicar para vocês que a Cari já sabe que eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul.
não sei se vai dar ou não, porque depende de um contexto partidário, mas aqui só se fala em eleição. Então, se nós voltarmos a Brasília e não tiver muito alinhado isso, a coisa não vai andar. E se nós não voltarmos, Flávio, que existe essa possibilidade ainda, em razão da pandemia, aí eu tenho certeza que, lamentavelmente, nós vamos ficar parados no tempo. É uma pena, a gente fica muito preocupado com essa colocação e nós vamos ter que fazer uma pressão, porque as reformas hoje são fundamentais para a continuidade aí da retomada do crescimento tão importante. Mas o ambiente no Congresso, Nabil, é como eu disse, o ambiente ele está maduro. Tá? Porque hoje não traz desgaste para um deputado votar a reforma tributária, com certeza. Administrativa, algum desgaste, mas não é tanto. Agora, quando vai enfrentar o teto salarial, porque aí mexe naqueles que podem punir quem vota. É uma coisa complicada isso aí. Entendi. Aliás, como foi a prisão do Daniel Silveira, né? Vamos lá, Fauzi Amush. Os exageros que ele cometeu. Ô, deputado, boa noite a todos aí. Tudo bem, Fauzi? Nominar um por um, né? Tenho que elogiar aqui a sua transparência, a característica como você coloca. O deputado é a face do povo, né? E lá, na Câmara, nós temos todas as nuances do povo estão lá na Câmara, né? Desde os novos, os velhos, os treinados, os trainees, todos eles. Eu tenho muito prazer também em dizer que você é do mesmo partido que eu, sou filiado ao partido já há 30 anos. Né? Olha aí. Aqui de São Paulo, nunca mudei de partido e tenho muito orgulho de ser parte do Partido Progressista. Que bom. Eu, na sua lavra, eu identifiquei uma coisa muito importante a respeito do presidente Michel Temer. Então, eu gostaria de perguntar a você, porque onde eu vejo ele passar, eu vejo ele ser aplaudido. Em todo lugar que ele está, acorrem para acolher e tirar fotos, etc. Se você vê ele um quadro forte como candidato a presidente da República na próxima eleição. E a segunda pergunta... Eu posso responder essa aqui, pergunta, Bom. E a segunda pergunta que eu tenho para te fazer é a respeito de, eventualmente, colocar um projeto para acabar com o voto de liderança na Câmara. O líder ele tem que ser um coordenador, ele não pode ser o dono do voto. O voto é do deputado. Se você teria esta propensão. Muito obrigado. Bem, quanto ao Temer, né? O que eu me reportei aqui foi que eu votei para que ele fosse investigado. Tá? E por que eu fiz isso? Porque o progressista, o nosso partido, estava no governo Dilma. Se tu buscar a história de como que o PP passou a ser apoiador do impeachment, você vai ver o meu nome, do Bolsonaro, do Heinz, do Esperafico, do Amin. Foi o grupo que se rebelou e conseguimos entrar na comissão especial e, a partir dali, mudar a postura do partido, que foi quando o PSD e o resto do PMDB acabaram vindo e a Dilma saiu. Né? Eu sempre disse que a lei tinha que ser para todos. Então, ela devia ser para o Temer também. Ela foi para mim, ela foi para o Temer, ela foi para a Dilma, ela foi para o Lula. Eu criei essa... É uma marca do meu mandato. Né? Eu já passei por situações que eu mesmo tive vontade de esclarecer. Né? Então, este foi o Temer tinha que apanhar pela ligação, aquela maldita, né, que o fez refém naquele episódio da JBS. Mas não há a menor dúvida que, se aquilo não acontece, o presidente da República hoje deveria ser o Temer. Ele dizia que não era candidato, mas o governo era conduzido com maestria. Por quê? Aí eu vou voltar a dizer aqui para o Orlando, que perguntou se a mudança ali, porque ele fez política partidária. Ele construiu com as bancadas, ele tinha apoio, ele tinha grupo. Tendo grupo, você vai para frente. Não alguém dando soco o tempo inteiro, que nem o Bolsonaro dá nos aliados. Eu não tenho nenhum cargo, nem no governo do Estado, nem federal, não quero ter. Não quero para ter essa independência. Mas nunca ganhei a condição de receber um... Eu tentei um dia marcar uma audiência para entregar um livro da liberdade econômica para ele, estou esperando até hoje. Né? Tipo, gestos mínimos que o Temer fazia com galhardia. Né? Então, eu não tenho dúvida que a habilidade política dele
sem aquele episódio, teria feito ele candidato e ele tinha todas as chances de ser o presidente hoje. Aquilo matou ele. Eu não vejo ele com condição não de vir na próxima eleição como um nome competitivo. Porque lá na frente, se a polarização continuar, você tem Moro e Bolsonaro e alguém que pode ser até o Lula disputando. E nesse meio tom aí, meio caminho, ainda não deu para entender se a eleição vai para uma possibilidade de meio termo. O que eu posso afirmar, Antônio, para vocês é o seguinte: na eleição municipal que a gente viveu agora, uma coisa é real, uma coisa mudou. O eleitor ele ainda é de direita, mas ele não quer o radicalismo. Tá? Ele quer que o cara volte para uma faixa de governabilidade. Porque se você tensiona, tu não governa. Esse é o problema que estamos vivendo. Agora, tem muita gente se mexendo no meio do caminho. O próprio governador aqui, que é engraçado, né? Ele está sendo usado pelo Aécio para derrotar o Dória, enquanto o Aécio está com vinculação com o governo. É meio doido isso, né? Mas todos eles querendo entrar num meio termo. Eu não vejo o eleitor assim. Agora, vejo um eleitor centrado. O eleitor não quer o negócio aqui do papapá e papapá. Ele quer uma coisa mais clara. Por isso eu volto a dizer lá atrás. A economia é que vai dar o tom do eleitorado. O Temer eu acho que não tem, assim, sem nenhum preconceito, ele sabe melhor da saúde dele do que nós. Mas acho que nem idade para fazer uma andança por aí ele tem. E ele está surfando nessa onda. Ele sabe que é bem avaliado, né? E é bem avaliado, porque o governo dele foi pouco, mas foi efetivo, né? Então, eu acho que, não sei nem se ele tem vontade, mas não vejo ele como um player para disputar uma eleição competitivamente. Em razão da polarização, né? Bom, obrigado. Quanto à pergunta do vice-líder, do líder de sim. bancada. Não, esse é um compromisso do próprio Arthur, de campanha, em fazer uma revisão do regimento interno. Está na Veja, está no Antagonista essa semana, todos que nós estamos querendo cercear o direito da oposição fazer oposição. Não é. O que nós queremos é não passar as noites no plenário esperando o kit obstrução do PT. Né? Então, esta proposta da revisão do regimento, ela vem, né, para nós discutirmos, e me comprometo com o grupo, até porque tenho essa convicção de mexer na questão do papel dos líderes também. Não dá. É uma ditadura das lideranças que é incrível. E na pandemia piorou isso. Então, quando a proposta da resolução de revisão do regimento aparecer, eu me comprometo a tratar esse tema. Vamos fazer até uma reunião aqui para eu explicar o que está acontecendo lá. Tá? Obrigado. Obrigado. Cláudio, por favor, Cláudio. Microfone desligado, Cláudio. Desligado. Agora está ligado. Está escutando ou não? Agora está? Sim. Ok. Bom, primeiro agradecer aí, muito bacana tudo que você falou. Eu te acompanho há algum tempo, a minha área é material de construção, nós surfamos essa onda maravilhosa. Né? Então, a parte da economia, realmente nós não temos que reclamar nada em relação ao mercado como um todo. Mas o que eu queria era, do ponto de vista mais prático, você falou da frente parlamentar e falou dos líderes. Um instituto como o nosso, que tinha uma ideia de trabalhar a frente parlamentar, trabalhar, enfim, essas estruturas, deveria, na verdade, agir como, na sua opinião? Nós deveríamos ter amigos dos líderes, o grupo dos líderes. Qual seria a forma efetiva, já que é um grupo grande de empresários de muito renome, com muita empregabilidade, enfim, gente que você, muitos eu já vi que você conhece. Qual seria o teu conselho? Como é que nós, como sociedade de empresários que estão tentando se organizar, deveríamos nos apresentar para ter algum resultado e contribuir com aquilo que eu sei que o Nabil deve ter falado com você, que é a questão de melhoria do ambiente de negócio, a simplificação, tudo aquilo que está no papel do nosso instituto. Como você diria para a gente se organizar melhor? Cláudio, eu sou contra a emenda parlamentar, já falei aqui. Mas enquanto não muda, eu não posso deixar de mandar lá para Santo Augusto ou para Santo Antônio da Patrulha, né, Karen? Hoje eu estava falando com o prefeito lá. Eu não posso deixar de mandar.
porque senão eu estou penalizando a comunidade que votou em mim. A Constituição diz que eu tenho direito a 16 milhões de emenda, então eu tenho que mandar lá, porque se eu não mandar, a minha comunidade perdeu. Tá? Então, quando eu falei da frente parlamentar, Nabil, eu falei sobre o ponto de vista da estratégia que o governo usou para negociar. Eu acho que não tem outro papel a fazer se não for através de uma frente parlamentar. Mas o governo se iludir que as 200 e poucas assinaturas que nós venhamos conseguir para a nossa frente, nós temos o controle desses votos. Nós não temos. Nós vamos ser 10, 20 deputados. Né? A bancada agropecuária, na pior, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, são 30 deputados. Tá? Mas tu vai ver a maior frente parlamentar. Mas é maior por quê? Porque fica aquelas meninas ali pegando assinatura no corredor, gente que nem sabe o que está assinando lá. Né? Eu sou membro de umas 200 frentes parlamentares, mais ou menos. De 195 que eu nunca fui numa reunião. Então, eu só fiz esta análise para mostrar o erro, né, Flávio, que foi a forma como o governo montou essa pergunta, acho que foi o Orlando ou o Daniel, não me lembro. O governo montou negociando desse jeito com quem não tinha os votos. Só que a frente parlamentar criada, ela é institucionalizada lá dentro, ela tem interlocução. E ela existindo, nós vamos detectar um grupo de deputados comprometidos com a causa, e o que eu acho que vocês, como empresários, têm que fazer, e aí eu preciso reverenciar muito o Flávio, eu nunca vi um empresário do tamanho do Flávio, qualquer coisa que... Bom, eu liguei para ele um dia, para ele não me toque, ele foi lá, né? Baixou lá, em Carazinho, não me toque, fizemos uma agenda numa feira agropecuária. Né? Eu acho que isso é o papel de vocês. Hoje, com a rede social aqui, manter esse contato permanente para que a gente possa discutir e debater os temas. Né? Mas, no momento atual, a frente parlamentar é o único instrumento que nós temos para que um setor exista dentro do Congresso Nacional com representatividade. Muito bem. Eu queria pedir para o... Marli, você quer fazer alguma pergunta? Sei, Cláudio. Pessoal, se vocês não estão satisfeitos com as minhas respostas, me cobrem aí, pelo amor de Deus. Estamos muito satisfeitos, sim, com essas suas colocações extremamente abertas, francas, e que é só assim que a gente vai construir uma situação bem melhor do que a gente conhece, infelizmente, de muitos políticos que acabam fazendo um jogo. Eu acho que o jogo da verdade, o jogo da franqueza que você está colocando aqui é o que vai conduzir e fortalecer essa nossa relação para a gente ajudar a mudar esse Brasil que tem muita pressa e que precisa de muitas mudanças de uma forma muito rápida. Marli, faz a tua colocação para o Cacílio depois, e a gente poder aproveitar o tempo depois e agradecer ao deputado pelo tempo dele, pelas colocações e pela franqueza que me chamou muita atenção. Marli. Jerônimo, adorei a tua palestra, suas respostas. Acho que todo mundo aqui está bem contente. Você até colocou seu celular aqui no chat, avisando a todos que está o número de celular do Jerônimo aqui, e vocês podem fazer perguntas para eles depois. Então, a minha pergunta para você é: como nós, com o Instituto Unidos pelo Brasil, podemos fazer a diferença? Se você que está em 200 frentes parlamentares e que você não participa de reuniões, como é que a gente poderia, por exemplo, te convencer a olhar para o nosso propósito, né? Para as mudanças que nós queremos e como nós queremos mudar essa questão da nossa economia, não apenas para os empreendedores, mas também para toda a população. Bom, deixa eu só aqui, Marli, eu não posso deixar, o Edson fez uma pergunta que é muito importante e muito interessante, tá? Depois eu já entro nesse encaminhamento aqui. Claro, claro. Edson, eu vejo o seguinte, ó, você perguntou aqui no chat que se eu não me preocupo com os votos do jovem no Boulos. Nós estamos com um problema ideológico no país tão grave, e aí eu culpo essa nova política aí do PSL, o próprio Bolsonaro, enfim. Eu tenho amigos jovens que são de direita e que estão pensando coisas igual do Boulos. Isso é uma doideira. E sabe o que é isso? É a falta de um comando sensato, de dizer, vamos por aqui, porque aqui é bom. Não, aí já misturam a arma com a vacina e com o spray do nariz. Quer dizer, eu temo, não sob o ponto de vista de esquerda, mas da criação de uma massa com um novo pensamento, que não necessariamente é de esquerda, que permita ver um filho de algum de nós aqui, daqui a pouco no palanque do Boulos, defendendo uma coisa que nós vamos olhar assim, puta, mas eu acho que eles até têm razão.
sabe? Eu tenho aqui amigos que são de família tradicional aqui de Lavras do Sul, Caçapava, fazendeiros, assim, pecuarista. O tipo de crítica que tem uma amiga minha que faz no Instagram, às vezes eu fico dizendo, mas ela tem razão. E esse é o meu medo. Então, graças a Deus, o medo ainda é assim, esquerda-direita. Então, e esta é a sorte do Bolsonaro. É por isso que não tem o cara arrependido de votar nele, porque a gente olha para o outro lado e corre para cá. Mas vamos combinar. Tem coisas acontecendo aí no governo que, olha, não sei se no governo do Lula e da Dilma fizeram. E aí a gente vai... Esse é o problema. Nós vamos cegando, sabe, Edson? Nós vamos cegando em nome de uma coisa maior e daqui a pouco a gente vai perder isso e nem viu que não perdemos. O PT originário cresceu assim. As teses do PT originário eram teses que apaixonavam a gente. Né? Os caras são honestos, os caras são sérios. E eu acho que esse governo ele dá muitos maus exemplos, seja no campo ético, não é o governo, tá? Não é o governo. Eu acho que a família do presidente dá maus exemplos, seja na vacina, seja na propina, seja no... Eu temo isso. E aí, claro, a nossa sorte ainda é olhar o Moro, que está ali, né? Pelo menos já pintou uma alternativa. E aí eu volto a dizer, a gente só vai saber qual que vai para o final conforme a economia regrar para o ano que vem. Mas me preocupa sobremaneira, totalmente. O que seria que o governo atual faz pior que sob o ponto de vista ético? Eu preciso dizer aqui, cara, eu não... Nossa, mas você Jerônimo, sabe o que eu passei. mas Jerônimo, você está comparando o atual governo, eu não estou defendendo o atual governo, não. Com o PT, com o que aconteceu? Não, veja que eu falei, não é o governo. Ah, tá. Eu não gosto dessa situação do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Não, claro, ninguém gosta, né? Não gosto. Por isso eu disse, não é o governo é honesto, não tem nada de corrupção no governo. Mas eu vou dizer para vocês por quê. O Fauzi, então, sabe a história. Quando eu cheguei na Câmara, eu não era nem deputado federal, na época em que foi a bancada inteira investigada na Lava Jato. Toda a bancada. Eu, inclusive, cheguei lá, peito aberto, quando vi a lista do Janot, né? Toda a bancada do Rio Grande do Sul, todo o PP, né? Eu digo, para aí, gente, eu não era nem deputado. Eu quero explicar que eu não errei. Eu sou o maior interessado, chamei uma coletiva, assinei quebra de sigilo fiscal, tributário, nada, telefônico, não precisava ter feito isso, porque não quebraram dos outros, mas eu fiz questão de abrir, e graças a Deus, não tem problema nenhum, né? Eu não gosto de defender quem age totalmente o contrário. E ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas acabam, não, mas Então, isso me incomoda, sabe, Marlinha? Nesse ponto. Por isso que eu falei no aspecto familiar. Só que na rua aí, não adianta nós entrarmos nesse debate. Nós temos que... Eu gostaria de ver o Bolsonaro fazendo o contrário, não mexendo no COAF, não acabando com a Lava Jato, porque eu andei na Paulista, andei na Goethe, andei e tudo. Isso é um fator de incômodo pessoal para mim. Então, é por isso, Karen, que não é o governo. O governo, eu falei antes, o governo é muito melhor. Né? O governo não tem corrupção, isso a gente pode afirmar, porque a gente sentia, percebia naquele final da Dilma ali, que era um horror. Né? E esse governo, esta é uma tranquilidade que vocês podem ter. Tá? Mas eu não gosto da condução familiar como acontece. Eu acho que isso perde bastante ímpeto de defesa. E aí você me fez ali uma pergunta, Marli, só me repete que no fim eu entrei um pouco na seara. Assim, como nós, no Instituto Unidos pelo Brasil, podemos não convencer, né, mas trazer vocês para nosso propósito, né? Porque o nosso propósito é melhorar a economia, valorizar o empreendedorismo, né? Nós pagamos tantos impostos, todos os empreendedores que eu acho, assim, muito sinceramente, eu estou muito feliz pelo aparecimento desse grupo aqui, Karen, porque lá no início do mandato, o Kim, eu, o Marcel, o Poit, a turma, a gente criou uma frente parlamentar do livre mercado, né? Que o governo ia para essa linha, depois cada um acabou, né, entrou, tudo que vocês estão vendo aí, o livre mercado perdeu um pouco de espaço. E depois tinha uns que usaram o livre mercado na campanha. Na prática são quase comunistas, assim, tudo é Estado, tem que filtrar. O que a gente precisa, Marli, é esse suporte de prestígio, de apoio, de orientação técnica, de discussão, de convívio,
né, para pegar um grupo e ter um grupo precisando ser acariciado lá, sabe? Para poder manter a pauta viva. Acariciado é isso que nós estamos fazendo aqui, Nabil, é conversar, é discutir. Eu acho que eu gosto muito de que as reuniões não sejam todas em Brasília, eventualmente vamos fazer lá em São Paulo, conhecer a empresa do Orlando, outra hora vamos conhecer a empresa de qualquer outra pessoa. Esses ambientes informais, eles atraem muito. O ambiente informal, Flávio, resolve muito mais coisas do que no ambiente, vamos lá, na comissão, senta todo mundo de gravata lá. Eu acho que isso é uma coisa pouco explorada. Alguns exploram isso e avançam muito na política. Não estou dizendo fazer nada errado, obviamente, né? Não, claro, uma coisa que eu gostei do que você falou, Jerônimo, foi a questão técnica. O Castilho fala muito disso. O Instituto ele vai dar todo o apoio técnico, né, para os deputados, para os senadores, né, Castilho? Sim. Hoje, por exemplo, Castilho, deixa eu só dizer aqui, eu estava lidando com emendas a uma medida provisória dos aeronautas, né? Eu tenho meu advogado, é um bom cara, preparado, mas ele não consegue pegar uma tese que o setor defenda aqui e transformar numa emenda, ele nem conhece, né? Então, aí você tem que ter o suporte técnico para discussão, para formatação, porque as nossas equipes, eu ainda que tenho um jornalista e tenho um advogado, mas a Karen sabe muito bem, tem uns lá que só tem gente para fazer política, né? Para cuidar de emenda, para cuidar... Então, se nós não tivermos um suporte técnico, Castilho, muitas vezes a gente não avança num texto legislativo, num ofício que precisa ser bem encaminhado, porque vocês conhecem efetivamente o setor, né? Bom, do meu lado, primeiro, parabéns, adorei, gostei da transparência, gostei do estilo, gostei da forma, eu acho que é a minha maneira de pensar, é a maneira de pensar de quem quer pensar Brasil, olhar floresta e não árvore. Agora, nós vamos precisar muito de apoio como pessoas como você conhecem muito, me permita chamar de você, mas que conhece muito, conhece o trâmite, conhece o caminho. Nós vamos transformar o Instituto num órgão muito técnico, muito fundamento para dar o apoio. Nós temos mais de 170 empresários que têm, além das suas empresas, equipes internas que podem, com grande conhecimento, equipes contratadas, estudos, uma série de coisas que nós vamos procurar levar. Agora, um outro ponto também importante é que nós estamos criando, essa semana nós acabamos assinando, um local apropriado em Brasília para ter esse tipo de reunião fora da Câmara, fora do Congresso, um lugar muito agradável para ter liberdade de falar, ter liberdade de discutir, ter liberdade de trazer empresários que tenham um conhecimento profundo sobre determinados temas para poder avançar. E aí, não é a minha pergunta, é um pedido. Gostaria muito da sua ajuda, acho muito importante o seu apoio para o nosso Instituto. Bom, Antônio, pode contar comigo. A causa que vocês representam é a minha vida dentro do Congresso. E a gente já teve várias oportunidades, né, Flávio, de levantar essas bandeiras lá, e eu estou muito feliz. Pode contar comigo. Eu estou à disposição, vou estar em Brasília semana que vem. Seria importante alguém do grupo manter interlocução comigo, eu apresentar também a minha equipe para a gente passar, né, cara, uma ideia do que... Porque eu também não acho, Castilho, que precisa ser uma estrutura gigantesca como ela tem. Não, sem dúvida. Né? Como eu digo, ela é tão grande que às vezes ela não serve para nada. Se perde de tanta gente, tanta assessoria, um custo altíssimo, sabe? Na hora que precisa, às vezes tu não tem. O que nós precisamos é objetividade, ter articulação, vontade de fazer política, Nabil, que é isso que vocês estão fazendo. Né? Mas, assim, fazer acreditando e tendo resultado, porque senão, cada vez que você mobiliza um grupo, eu estou aqui tentando salvar a plataforma de Atlântida aqui, envolvi um grupo gigantesco, iniciativa privada, toda aí, né? Eu tenho que levar a cabo isso, porque senão lá na frente, não vai dar certo, você desmobiliza, aí lá daqui uns 5 anos surge alguém, né? Aí o cara dá uma mobilizada de novo. Eu acho que o mais importante é nós criarmos uma frente que tenha força, mas tenha vocês presentes. E que não seja personalizado, Nabil. Por exemplo, vai ser um presidente o Jerônimo.
Aí fica só o Jerônimo. Quando vê, não vai. Né? Eu sei que na dos aeronautas eu presido, mas ali é porque ninguém é da tese dos aeronautas, são só 2. Imagina, tem 250 assinaturas, tem 2 caras que trabalham. Mas é porque não tem representação. Agora, um setor amplo como esse aqui, nós temos que começar a identificar os caras, né, que vão ser membros desse grupo e prestigiá-los. Né, prestigiá-los, principalmente cada um no seu estado. Porque o Jerônimo não tem voto em São Paulo, então o Orlando lá dá uma atenção para os caras que são linha de frente de São Paulo. Né? Eu acho que esse é o importante. Né? Deputado, eu estarei em Brasília na terça e entro em contato, vou te visitar. O máximo ótimo. Prazer, o dia que for. Eu acho que devo ficar de terça a quinta em Brasília. Pois só me manda o teu celular para também eu gravar aqui, porque às vezes pode ligar e a gente não... Não. Te mando daqui a pouco. Tá ótimo. Bom, muito bem. Eu queria... Deixa eu ver aqui o que aconteceu com esse negócio aqui. Queria aproveitar... Bom, voltou. Eu queria aproveitar, então, agradecer o deputado pelo carinho, pelas colocações, pela franqueza, por tudo que esse debate importante. Cada semana nós temos um debate, possivelmente a semana que vem vamos estar aqui com o Salim Matar, que fez um elogio ao deputado, o Paulo Ubel também, que elogiou muito a postura do deputado. Isso, para nós, engrandece o nosso instituto, essa relação de debate muito franca é o que vai fazer, com certeza, a gente subir um degrau dentro do nosso instituto, depois um outro degrau, e você tem certeza que a energia desse grupo aqui é uma energia de resultado. Nós não vamos ficar contentes estando em Brasília se não trouxer o resultado que todos os brasileiros esperam, até porque o nosso grupo é um grupo de exceção, ele chama um grupo multissetorial, todas as atividades estão participando e podem participar do nosso grupo. Então, a responsabilidade é grande, mas a vontade é maior ainda para ajudar o Brasil e, principalmente, deputado, com a orientação, com a ajuda de muitos deputados que têm esse alinhamento da sinceridade e o alinhamento de ver um Brasil melhor. Queria agradecer a todos, abrir o microfone e dar uma salva de palmas aí para o nosso deputado por esse momento importante. Obrigado, deputado. Foi uma honra. Obrigado. Ótimo, prazer. Mas assim, para encerrar, eu queria só dizer, eu vou encerrar, já ganhei as palmas, não precisa aplaudir depois. Mas eu quero dizer assim, problemas sempre existem, Nabil. A gente tem que resolver, porque sempre vai ter um novo, né? E promessa a gente cumpre. Porque se você não quer cumprir, não prometa. Né? É assim que a gente tem que fazer. Você não é obrigado a prometer. E acho, pessoal, vou deixar aqui uma análise do que eu aprendi na relatoria da liberdade econômica. O nosso país precisa definitivamente ser um país que consiga separar questões políticas, eleitorais, de governo, com coisas de Estado. Se nós tivéssemos feito a reforma da Previdência lá quando o Fernando Henrique propôs, e de lá para cá, uma hora o PT não deixou, outra hora o PP não deixou, outra hora o MDB não deixou, e foram remendando a reforma, até o ponto que a última não foi uma reforma, foi um ajuste de caixa, porque agora, quando começar a se aposentar o povo de novo, vão ter que fazer uma nova reforma, porque vai vir o rombo que ele continua existindo. Então, eu acho que o Brasil precisa aprender a cuidar de coisas de Estado, o que não é de um partido e é da sociedade, a gente tem que ter força para fazer junto. A pandemia era um caso para ter feito junto e nós não fizemos. Né? E misturamos um monte de... Então, daí o Alexandre Garcia, um dia, Karen, estava dando uma palestra Sulpetro aqui, e ele fez um desenho do cenário, né? Que ele chegou no Brasil, chegou numa palestra e disse, olha, meu sonho era trazer todos os japoneses para morar no Brasil, aí, né? E levar todos os brasileiros lá para o Japão, e voltar daqui uns 10 anos para ver o que aconteceu, né? Aí o povo começou a gargalhar, assim, já imaginaram, né? O Brasil, sei lá, o japonês. E eles, não, vamos parar de pensar, porque como não dá para trazer os japoneses todos para cá e levar todos os brasileiros para lá, vamos fazer a nossa parte. Daí vocês estão fazendo a parte de vocês e contem comigo aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu. Karen. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada, Karen. Imagina. Beijo. Obrigada, lindo. Tchau.